A liberdade não é um presente, é uma conquista, uma luta silenciosa travada dentro da mente de cada indivíduo que ousa não se conformar. Desde o início da história humana, os homens se dividiram em dois grupos, os que se ajoelham e os que constroem. Enquanto milhares morreram esperando por ordens, Alexandre o Grande atravessou desertos e conquistou continentes antes dos 30 anos. Enquanto camponeses aceitavam a fome e a miséria, Leonardo da Vinci desenhava máquinas voadoras num tempo em que ninguém sequer imaginava sair do chão. Enquanto multidões obedeciam reis e dogmas, Nikola Tesla desafiava as leis conhecidas e tentava dar energia gratuita para o mundo inteiro. Todos eles pagaram o preço. A maioria dos que você conhece hoje tem medo. Medo de tentar, medo de falhar, medo de ser ridicularizado, medo de sair da fila. E é assim que o sistema gosta de você, com medo, porque o medo controla. O medo mantém você endividado, dependente de um salário fixo, aceitando trabalhar 40 anos em troca de promessas vazias, de uma aposentadoria segura. Mas liberdade não nasce da segurança. Liberdade nasce da ousadia. O sistema te educou a ser servo. Desde a infância, ensinaram você a decorar fórmula, a repetir respostas, a seguir regras. Treinaram você para ser um excelente funcionário. Poucos foram ensinados a ser donos. Robert Kiyosaki entendeu cedo. Ele viu o que quase ninguém via. Enquanto seus amigos aprendiam a procurar emprego, ele aprendeu a criar empregos. Enquanto muitos decoravam diplomas, ele estudava o que as escolas não ensinam: ativos, passivos, fluxo de caixa, alavancagem, risco calculado, controle emocional. Essa é a verdadeira educação financeira, aquela que ninguém vai te entregar de graça, porque quando você entende o jogo muda. O pobre busca o emprego, o rico constrói o ativo. O pobre compra um carro novo e comemora. O rico compra ações da montadora e recebe dividendos toda vez que os pobres comemoram suas novas dívidas. O pobre sonha com um salário maior. O rico sonha com negócios que funcionem enquanto ele dorme. É cruel? Sim, mas é real. Enquanto você continuar comprando o que não pode com dinheiro, que não tem para impressionar quem não se importa, estará alimentando o ciclo da servidão moderna. Mas o despertar exige coragem brutal. Você vai ter que olhar no espelho e admitir: fui treinado para ser escravo. Fui treinado para buscar a aprovação dos outros, para temer a crítica, para evitar o desconforto. E só quem quebra esse condicionamento consegue atravessar a ponte para o outro lado. Steve Jobs foi demitido da própria empresa, ridicularizado, traído. Ele poderia ter desistido, mas pagou o preço da liberdade criativa. Voltou anos depois e transformou o mundo. Oprah Winfrey foi rejeitada inúmeras vezes. Diziam que sua aparência, sua origem, sua história não eram boas o suficiente para a TV. Ela pagou o preço da persistência. Hoje, não há sala de reuniões que não se curve diante do seu nome. Jeff Bezos começou sua empresa num pequeno escritório, com pilhas de caixas no chão e um letreiro improvisado escrito Amazon.com. Trabalhou anos sem lucro, riram dele, mas ele pagou o preço da visão. E hoje, o mundo inteiro consome suas ideias. É sempre o mesmo padrão. O início é escuro, frio e solitário. Poucos aplaudem, poucos entendem, mas quem persiste atravessa o abismo. Liberdade não é a ausência de dificuldades, é a capacidade de escolher seus próprios desafios. O empregado aceita as ordens. O livre cria as ordens. O empregado aguarda o aumento. O livre cria novas fontes de receita. O empregado teme a recessão. O livre enxerga oportunidades escondidas, porque enquanto o mundo inteiro corre da crise, o livre caminha em sua direção. A verdadeira liberdade exige sacrifício da mentalidade de curto prazo. Você terá que renunciar ao conforto imediato. Enquanto outros compram um novo celular, você investe. Enquanto outros parcelam viagens, você acumula capital. Enquanto outros perdem horas em redes sociais, você estuda mercados, estuda negócios, estuda a si mesmo. Não é glamouroso, não é bonito, não é fácil, mas é o único caminho. Porque o preço da liberdade não se paga com conforto. Ele se paga com disciplina diária, com decisões impopulares, com sacrifícios que ninguém vê.
Mas então, um dia, algo acontece. O dinheiro começa a trabalhar por você. O tempo deixa de ser um inimigo. A segunda-feira não assusta mais. As contas não ditam mais suas escolhas. As dívidas não tiram mais seu sono. Você acorda com uma sensação que poucos experimentam. Paz. Não porque venceu o jogo, mas porque já não joga mais o jogo dos outros. Agora, o seu jogo é outro. O seu jogo é construir, gerar valor, criar ativos, deixar legado. Esse é o verdadeiro sabor da liberdade. Mas apenas aqueles dispostos a atravessar o deserto mental da disciplina e da resiliência chegarão lá. Você está disposto? Porque a escolha está diante de você, agora, e a maioria vai recuar. Mas alguns poucos vão avançar. E são esses poucos que reescrevem as regras do mundo. Antes de seguirmos, inscreva-se e ative o like agora. Cada segundo desse vídeo foi construído para romper o sistema de programação que mantém milhões presos na ilusão de segurança. Mas apenas quem fica até o fim vai acessar o ponto-chave, o momento exato onde a maioria desiste e onde os verdadeiros livres começam a construir seu império. Não seja mais um que para na metade. Permaneça, porque o que está por vir pode redefinir sua visão sobre liberdade. A liberdade, quando enfim toca sua pele, tem um sabor estranho. Não é euforia. Não é a explosão infantil de felicidade. É um silêncio. Uma serenidade que poucos conhecem. É o silêncio de quem acorda e sabe que não precisa pedir permissão para viver o próprio dia. É o silêncio de quem vê o calendário e entende que o tempo agora é propriedade sua. É o silêncio de quem construiu algo sólido, o bastante para resistir às tempestades que derrubam os fracos. Mas antes desse silêncio, existe o barulho das críticas. Você é louco, isso não vai dar certo. Quem você pensa que é? Melhor garantir seu emprego. Esse é o coro dos medíocres, repetindo as mesmas frases de gerações aprisionadas no medo. Eles não dizem isso por maldade, dizem por programação, dizem porque não conhecem outro caminho, dizem porque não suportam ver alguém tentando o que eles nunca ousaram. Mas você não nasceu para repetir o medo alheio. A mente livre entende que o maior ativo não está na conta bancária, está na cabeça. O ativo supremo é o conhecimento aplicado, conhecimento que transforma o real em potencial, conhecimento que permite enxergar o invisível, enquanto os outros só veem o óbvio. Quando todos falam em crise, o livre procura setores ignorados. Quando todos se desesperam com a inflação, o livre protege seu patrimônio com ativos que crescem enquanto a moeda derrete. Quando todos seguem as manchetes, o livre estuda os balanços, os mercados, as tendências que moldarão o amanhã. É nesse ponto que o jogo muda. A maioria vive na superfície. O livre vive na profundidade. A maioria busca salários. O livre busca multiplicadores. A maioria procura estabilidade. O livre constrói adaptabilidade. Enquanto o mundo grita por segurança, o livre constrói alavancagem. E alavancagem não é mágica, é inteligência em movimento. Com o capital de poucos, você financia negócios de muitos. Com conhecimento específico, você constrói soluções que resolvem problemas reais. Com redes sólidas, você expande influência e cria oportunidades. Com ativos sólidos, você faz o dinheiro trabalhar enquanto outros trocam horas por centavos. Mas, atenção, a alavancagem é um bisturi afiado. Nas mãos dos ingênuos, destrói. Nas mãos dos disciplinados, constrói impérios. É por isso que, antes de buscar alavancagem, o livre busca controle emocional. Porque o mundo dos investimentos, dos negócios, do risco calculado, não é território para amadores emocionais. O livre entende que haverá perda. Perderá dinheiro em negócios ruins, tomará decisões erradas, verá parceiros o traírem, experimentará dias de desespero absoluto, mas o livre não para, porque ele não está atrás de vitórias rápidas, ele está atrás de soberania, e soberania só nasce da resistência. É preciso atravessar as tempestades financeiras, emocionais, familiares e psicológicas, sem permitir que o coração endureça, nem que a mente se contamine com o veneno da desistência. É um jogo de longo prazo,
Warren Buffett, durante décadas, foi visto como o investidor paciente demais. Enquanto outros buscavam lucros rápidos, ele acumulava ativos sólidos, reinvestia dividendos e expandia com consistência. Hoje, sua paciência vale bilhões. J. Paul Getty começou no campo de petróleo quando poucos tinham coragem de investir num setor incerto. Teve fracassos, foi ridicularizado e viu concorrentes ruírem, mas ele persistiu. Hoje, seu nome é símbolo de uma das maiores fortunas já vistas. A paciência dos fortes sempre constrói o império que o desespero dos fracos jamais conhecerá. É assim que a liberdade cresce, invisível a olho nu, mas sólida como rocha sob os pés. Mas ainda existe uma última camada. A maioria, mesmo que ganhe dinheiro, ainda continuará escrava se não dominar o ego. O ego quer provar. O ego quer ostentar. O ego quer mostrar ao mundo o que conquistou. O livre não precisa provar. Sua vitória está em ver sua árvore crescer, enquanto outros vivem de aplausos vazios. O livre entende que a verdadeira riqueza é invisível. Está no tempo livre com quem se ama. Está na paz de dormir sem medo de contas. Está na capacidade de dizer não a quem quiser controlar sua vida. Está no prazer silencioso de saber que seus filhos não herdarão dívida, mas sim mentalidade e ativos. Essa é a liberdade suprema, mas poucos a alcançarão porque poucos estão dispostos a pagar o preço integral. A liberdade não aceita meio pagamento, ela exige tudo, mas entrega tudo de volta. Agora, a decisão está diante de você. Seguirá o caminho que todos seguem? Ou ousará ser aquele raro que atravessa o abismo? Porque, no fim, só existem dois tipos de homens: os que obedecem e os que constroem. Os que obedecem esperam ordem, esperam que alguém diga o que fazer, esperam o aumento, a oportunidade, o reconhecimento, a salvação. Mas passam a vida esperando, e quando percebem, o tempo já os devorou. Os que constroem não esperam. Eles iniciam o movimento, criam o caminho, mesmo quando não há trilha. Eles acordam cedo, mesmo quando não têm garantias. Estudam finanças, mercados, negócios, não para parecerem inteligentes, mas para se tornarem antifrágeis. Enquanto o obediente reza para que o governo mude, o construtor adapta seu negócio à nova realidade. Enquanto o obediente chora pelos juros, o construtor ajusta seu portfólio. Enquanto o obediente culpa o patrão, o sistema, a sorte, o construtor assume cada falha como responsabilidade sua. Essa é a verdade brutal. Ninguém virá te salvar. Não há governo, chefe, familiar ou mentor capaz de atravessar o abismo por você. O abismo é seu, e cada passo exige a destruição de uma velha crença. A crença de que trabalhar duro basta. A crença de que estudar o que todos estudam garante segurança. A crença de que a vida é uma sequência de boletos a pagar. A crença de que riqueza é algo distante, reservado a poucos sortudos. Não, riqueza não é sorte. Riqueza é o subproduto inevitável da mente livre, que opera com clareza, visão, disciplina e paciência. É claro que haverá dor. O caminho não é pavimentado com flores. Você verá negócios falirem, verá investimentos desvalorizarem, verá pessoas zombarem, mas, a cada queda, você terá uma escolha: desistir ou aprender. Os fracos desistem, os livres aprendem, porque cada queda esculpe um degrau invisível na sua escada para a soberania. E quando você finalmente se erguer acima da neblina, onde vive a maioria, verá o que poucos veem. O dinheiro sempre esteve aqui. As oportunidades sempre estiveram disponíveis. Os ativos sempre puderam ser construídos, mas poucos tiveram a mente preparada para enxergar. Porque a mente cega pelo medo jamais vê a porta aberta, mas a mente treinada pela disciplina cria portas onde só existiam muros. E então, um dia, o ciclo se completa. Você olha para trás e vê a distância entre quem você foi e quem você se tornou. Vê os amigos que ficaram presos no conforto. Vê as dívidas que não são mais suas. Vê as oportunidades que agora batem à sua porta. Vê o tempo que agora pertence a você. E entende, com uma serenidade quase divina, o real significado da palavra liberdade.
Não é riqueza por ostentação. Não é status por vaidade. É controle. Controle sobre o seu tempo, sobre suas escolhas, sobre seu destino e sobre o legado que deixará para as próximas gerações. É quando o mundo deixa de te arrastar e você passa a desenhar o próprio mapa. Agora, diante de você, não há atalhos. Há o preço. O preço da disciplina. O preço da renúncia. O preço da responsabilidade total. Mas, ao pagá-lo, você receberá aquilo que quase ninguém possui: liberdade verdadeira. E ao chegar lá, quando a maioria ainda viver de dívidas, de salários, de queixas e de desculpas, você simplesmente sorrirá em silêncio. Porque quem paga o preço da liberdade nunca mais volta para as correntes. Agora olhe ao seu redor. A maioria seguirá o fluxo. A maioria continuará acreditando em promessas de segurança. Mas alguns, talvez 1 em cada 1000, despertarão. E a pergunta que resta, agora diante de você, é simples. Você está pronto para ser um deles? A escolha é sua. Sempre foi. Que essa mensagem não seja apenas mais um vídeo, mas sim o divisor de águas que desperta em você o construtor adormecido. Este é o chamado para aqueles que decidiram não aceitar mais as correntes invisíveis do sistema. Se algo dentro de você foi ativado, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa romper a ilusão da falsa segurança. Leve essa verdade para aqueles que ainda não enxergam o abismo em que vivem. Deixe nos comentários a frase: "Eu escolho atravessar o abismo", como um compromisso público de que você pertence ao pequeno grupo que não recua diante do preço da liberdade. Se hoje você enfrenta desafios, dificuldades ou dúvidas, sinta-se livre para compartilhar. Aqui, cada história é respeitada, cada queda é combustível e cada mente disposta a crescer encontra apoio para seguir firme. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. Cada conteúdo aqui é uma nova ferramenta para fortalecer sua visão, refinar sua disciplina e expandir sua soberania financeira e mental. Agora continue a sua jornada. Clique no vídeo que já está na tela. A próxima lição pode ser exatamente o ponto de virada que vai transformar sua mente, suas finanças e o seu destino. A hora da mudança não é amanhã. Ela começa agora, dentro de você.